o Senhor quer ministrar, o que o Senhor tem para as nossas vidas, o que o Senhor tem para esse tempo para nós. E eu comecei a lembrar de algumas coisas, e hoje o Daniel é meu amigo mais de 20 anos, acho que falar mais de 30, mas mais de 20 anos, uns 28 anos que a gente se conhece. E o fato de ele estar aqui hoje faz eu lembrar de algumas coisas. Eu lembro quando eu tinha 9 anos de idade, eu acordei de madrugada, um barulho em casa, e era minha mãe abrindo um portão, entrando. E a minha mãe chamou eu e meu irmão e disse: vocês vão ter que ser fortes. Vocês vão ter que ser fortes. O pai de vocês faleceu. E eu não sabia que aquilo, eu não tinha o entendimento de quanto aquilo poderia comprometer a minha vida, de quanto aquilo poderia ser um chão abrindo e eu caindo. Eu era muito novo para entender algumas coisas. Esses meninos de hoje já são bem mais avançados que nós. Esses meninos de hoje têm tudo na palma da mão, um celular, conhecem muita coisa, tem muito conhecimento. Graças a Deus estão crescendo debaixo da graça, debaixo do ensino. Mas eu não tinha estrutura nenhuma. A gente não tinha estrutura nenhuma. E ali a minha família, todos aqueles que olhavam para mim, para o meu irmão, obrigado, eles disseram: vai ser um nóia, vai ser um perdido, não vai ser nada na vida, esses meninos vão dar trabalho. E eu falava: eu vou mesmo, vou dar trabalho. O Daniel conhece um pouquinho da minha história. E aí eu comecei a me revoltar com aquela situação, porque eu não aceitava, cara, que aquilo aconteceu comigo, de novo. Então eu comecei a ter contato com as drogas, eu comecei a ter contato com a bebida, comecei a ter contato com as baladas, com as festas. E eu achava que aquilo era a vida que Deus tinha para mim, eu achava que era aquilo que Deus tinha para mim. Eu achava que aquilo que eu tinha que viver, que aquela era a forma de viver. Cara, eu sei que eu não sou bonito, mas tinha dia que eu tinha mulher para escolher quem ia sair. Tinha moral na quebrada, chegava, tinha moral, e aí, não para se gabar, mas contando testemunho, tinha dia que eu tinha 3 para sair. Qual que eu saio hoje? Isso foi passando, isso foi acontecendo, a bebida, a droga. Eu nunca usei drogas pesadas, né? Mas entrei pela porta, comecei a fumar um baseado, cheirar cola, tirava cola, você lembra? Veio lá. E aí comecei a fumar cigarro, bebida, estava bebendo quase todo dia, chegou uma época da minha vida que todo dia eu bebia. E aí eu comecei a me afundar, eu comecei a entrar num poço. Com mais ou menos 17 anos de idade. Com 17 anos de idade. Eu comecei a entrar no meu quarto e eu disse: eu vou tirar minha vida, eu vou matar. Eu não vou mais viver. Tudo que eu queria, tudo que eu precisava, eu tenho. E eu comecei a pensar em se matar. E eu sempre fui um cara, eu sou ainda, um cara pra cima, um cara animado, um cara empolgado. Eu sempre fui assim, um cara brincalhão, um cara que gosta de estar nos ambientes, gosta de alegrar as outras pessoas também. E ali com 18 anos, se passou, com 18 anos eu tive um encontro com Jesus. Eu entrei numa igreja, aceitei Jesus, né? Jesus me aceitou. E ali começou a minha caminhada com Cristo. E eu comecei a entender, talvez não naquele momento, mas num período da minha vida, que tudo aquilo que acontece na nossa vida, ele só vai contribuir para o propósito que Deus tem sobre a nossa vida. Então não importa, irmão, o que te trouxe até aqui, não importa como você chegou até aqui. Entenda uma coisa: Deus sempre tem um começo, aonde para você é um final.
Fala isso para a pessoa do seu lado. Deus sempre tem um começo, onde para você é um final. Então talvez você pense, ao final eu vou acabar com tudo, não dá mais certo, mas Deus sempre tem um começo. Às vezes dói, às vezes a gente não compreende. Algumas coisas a gente precisa passar por um tempo, por um processo, para entender lá na frente. Mas Deus sempre tem a sua forma de trabalhar, mesmo em meio a todo transtorno, toda dor, todo sofrimento, tudo aquilo que a gente passa às vezes na nossa vida. Deus sempre vai fazer com que essas coisas nos levem ao propósito dele. Então deixa eu já dizer uma coisa para você: eu não acredito em obra do acaso, eu não acredito em por acaso. Você não está aqui nessa noite por acaso. Você não está aqui nessa noite porque você achou que devia vir, porque dentro da sua casa estava calor e você precisava sair. Você não está aqui por causa disso. Você está aqui porque o Senhor te trouxe aqui. O Senhor quer virar uma chave na sua vida. O Senhor quer fazer algo novo sobre a sua vida. O Senhor quer abrir os seus olhos. Como Paulo naquele caminho de Damasco. Ele tem uma visão, ele perde a visão e enxerga uma luz forte. E aí Paulo é conduzido até Ananias, e Ananias ora por Paulo. Paulo volta a enxergar e Paulo nunca mais foi o mesmo. A palavra de Deus ela é poderosa. Então quando ela é lançada na nossa vida, quando ela é semeada na nossa vida, nós somos a terra. E nós temos que entender que nós temos que ser a terra fértil. Que quando ela vem, é plantada uma semente, é regada, e uma hora essa semente ela germina, ela nasce. Eu lembro que a gente ficava na praça de Jandira, ali tomando vinho, bebendo, fumando os trem lá, e brincando. E aí vinham os crentes, meus irmãos, não sei se você lembra, pãozinho com mortandela, refrigerante. E aí eles vinham e tratavam a gente com o maior carinho. Vem aqui, come um pãozinho. Falei, chegou os crentes, chegou a comida. E aí a gente chegava ali, comia e tal, mas toda vez eles oravam por nós, liberavam uma palavra e plantavam uma semente. E aí muitos de nós ali, esses crentes aí, só quero pão, só quero isso, mas eles vão receber a oração. E ali era uma semente que era plantada, e eu creio que aquela semente, ela fez um efeito na minha vida, fez um efeito na vida do Daniel, e eu tenho certeza que esse efeito que ela fez na minha vida, ela faz na vida das outras pessoas e assim por diante. Então a palavra de Deus é muito poderosa. Quando nós olhamos para as coisas que Deus quer fazer, tem um poder muito grande. Quando nós olhamos para Moisés, que sai da sua casa, ameaçado de morte, ele vai morar dentro de um palácio, do homem que queria matar ele, criado pela filha dele, a mãe dele ainda recebe um salário. Nós possamos entender que o projeto de Deus, ele foge do nosso controle. Então quando as coisas fogem do seu controle, do seu raciocínio humano, entenda uma coisa: é nesse exato momento que Deus está entrando e está começando a trabalhar. Então às vezes nós queremos as coisas tudo certinho, de caminho certo. É muito bom ter as coisas tudo certo, mas quando as coisas começam a fugir do nosso controle, é a hora que Deus entra com o seu plano, com o seu projeto e começa a fazer aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Amém? 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13 e 14. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé. Diga na fé. Sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Senhor, e nós estamos reunidos nessa noite no teu nome. E é no teu nome e na tua palavra, Senhor, que nós sabemos que tem todo o poder, Jesus. Meu Deus, que nessa noite eu consiga transmitir aos teus filhos, eu consiga trazer aos teus filhos aquilo que o Senhor quer falar. Que eu seja o mensageiro da tua palavra, que eu seja aquele que lança a semente, mas é o Senhor que dá o crescimento, é o Senhor que sonda o profundo, o solo, os lugares insondáveis pelo homem.
É o Senhor que conhece aonde nenhum homem conhece, onde às vezes nós mesmos não conhecemos. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. É o Senhor que tem nos despertado, é o Senhor que tem nos acordado todas as manhãs. É o Senhor que tem nos dado um fôlego de vida. Meu Deus, e essa palavra, Senhor, é o nosso alimento. Essa palavra, meu Deus, é tudo que nós precisamos, meu Deus, para andar nos seus caminhos, para ser direcionados na direção do propósito do Senhor para as nossas vidas. Então, Senhor, nessa noite, eu te peço, Senhor, que a nossa atenção seja essa tua, que os nossos ouvidos estejam voltados para a tua palavra, Senhor, e que o Senhor use a minha vida pela tua misericórdia para ministrar os teus filhos, para ministrar cada um desses que estão aqui nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, ó. Amém. Diga amém. 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 Glória a Deus. Já comecei tomando um banho. Está jorrando. O Eric encheu um copo para cantar. Glória a Deus. Amém, queridos. Estejam alertas. Fiquem firmes. Sejam corajosos. Sejam fortes. Se você vê nós homens, quem é homem aqui? Tem homem aqui? Glória a Deus. Se ficar na dúvida, não tem problema. Até o final do culto, o Senhor vai confirmar que você é homem. Brincadeira. Mas é sério. Nós homens temos uma responsabilidade. Eu lembro que o meu pai falava: macho, tu é macho, tu é homem, você é homem, rapaz. E meu pai era mais ou menos igual o leão, assim, durão, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas meu pai era igual o leão, durão. E meu pai era daqueles. Meu pai era roxado. Meu pai falava um baiano bravo. Ele falava bem assim e acabou. Aí já era. Não tinha choro, não tinha vela, não tinha nada. Então nós homens já temos essa responsabilidade desde o momento que nós nascemos, né? Muitos pais falam: você tem que honrar, você tem que meio das pernas. Você tem meio das pernas é joelho. Você tem que honrar, você tem que honrar, você é homem, né? E até a gente, como pai, às vezes, né, discutia com alguém, falava: seja homem, rapaz, você não é homem não, né? Então tem essa responsabilidade sobre os nossos homens. E essa responsabilidade aumenta quando nós se tornamos homens de Deus. Essa responsabilidade aumenta mais ainda, né? Você é homem, já tem uma responsabilidade de homem. Há uma responsabilidade sobre os nossos ombros. Mas quando você se torna homem de Deus, tem uma responsabilidade muito maior, né, cara? E nós sabemos que nós começamos a ser assediados. Nós sabemos que a proposta do inferno, sabemos que as propostas começam a vir. Nós sabemos que em todo lugar onde nós estamos, o diabo vai tentar contra as nossas vidas. E nós sabemos que nós não somos super-homens, nós somos homens. E nós somos carne. E nós temos que entrar na luta que nós vivemos entre a carne e o espírito. Então, se nós deixarmos a carne, se nós alimentarmos mais a carne vai vencer. Mas se nós alimentarmos o espírito vai vencer. Então é uma guerra invisível, mas é uma guerra que nós precisamos entender que existe. Então todo homem tem uma guerra. E hoje, muitos homens de Deus até, têm se envolvido com coisas que não fazem parte do propósito de Deus para a vida dele. Por exemplo, eu, durante muito tempo da minha vida, eu tive um problema com pornografia. Muito tempo da minha vida. E você não precisa levantar a mão e deixar eu se expor sozinho. Por quê? Porque era uma cultura do meu pai. Meu pai, ele falava para minha mãe: passa minha roupa que eu vou pro forró. Você imagina, se eu falar isso para minha mãe: eu moro em apartamento, irmão, não sou doido, eu moro no 7º andar. Se eu falar para minha mulher passar a roupa que eu vou pro forró, você imagina quem vai voar pela janela? Não é a roupa não, acho que é eu. Mas meu pai era daquele tipo que homem não tinha que ter uma mulher só. E esse era o si dele, isso era desde pequeno, o pai dele, a família. Então tinha esse ensino. Então a gente começa a descobrir algumas coisas muito cedo, né?
17, 18 anos, vou te levar em tal lugar. Né? Você já sabe o que é. Então isso é um padrão de uma pessoa que não segue, não conhece a palavra de Deus. Então muitos de nós entramos em algumas guerras muito antes de imaginar, porque nós fomos apresentados a coisas que lá na frente nós sabemos que nós temos que lutar para se desprender dela, para sair disso. Então, por muito tempo, eu fiquei preso nisso. Por muito tempo eu fiquei preso na pornografia. Isso era um problema para mim. Eu não podia mexer no celular, não podia, já vinha um desejo de buscar algo, de ter aquele prazer através de um vídeo, através de alguma coisa do tipo. Então, por muito tempo houve isso, me prendeu e tomou uma parte da minha vida. E se você não sabe, isso prejudica muito o homem, não só pelo lado espiritual, mas também do lado de homem. Isso é uma coisa que nós não vamos se aprofundar aqui, mas eu quero falar sobre algumas guerras que nós enfrentamos como homens, e nós precisamos entender que nós precisamos se levantar diante dessas guerras e mostrar que maior é aquele que está com nós do que aquele que está no mundo. Que essa força que a Bíblia fala não é uma força nossa, não é uma força do nosso braço, mas é uma força que nós temos quando nós buscamos ao Senhor, quando nós confessamos a nossa fraqueza a Deus. Davi foi um homem que confessou as suas fraquezas a Deus. A Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi não tinha dificuldade de se esconder em Deus. Aonde está o problema, pastor? É quando eu me escondo de Deus e não quando eu me escondo em Deus. Elias, por muito tempo da sua vida, se escondeu em Deus. E chegou um tempo que ele foi se esconder de Deus dentro da caverna. E Deus teve que buscar Elias dentro da caverna. Então, que tempo é esse para nós? Se você é corajoso, você não se esconde. Então, a palavra de Deus, ela sempre vai na contramão daquilo que nós acreditamos como homens naturais, como homens carnais. A palavra de Deus sempre vai gerar um choque com a nossa realidade, porque a realidade de Deus é totalmente diferente da nossa. Se você for conversar com qualquer cara aí, qualquer pessoa, a pessoa vai falar: não está bom no casamento, arruma uma fora. É esse o conselho que as pessoas aí fora têm para dar. Cara, não está bom o casamento, aí troca, arruma outro. Larga, separa, faz isso, faz aquilo. Todo mundo tem um amante, né? Então esse é o conselho que o mundo tem para nos dar. Mas o conselho de Deus para nós é que nós sejamos fortes e corajosos. E quando fala dessa força, é a força que enfrenta o pecado. A força que enfrenta o pecado. A força que enfrenta aquilo que vem contra o propósito de Deus sobre a nossa vida. Então o cara, para ser crente, o cara precisa ser macho, precisa ser forte, precisa ser homem. Evangelho não é para frouxo. Evangelho não é para frouxo. Então o homem chora nos pés do Senhor. O homem mostra a sua fraqueza, mostra para Deus. Eu preciso mostrar minha fraqueza para Deus. Há essa necessidade de eu dizer para Deus que eu sou fraco, e dizer para Deus quais são os meus pontos fracos, porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Pastor, Deus já sabe que eu sou fraco, sim, mas eu preciso declarar com a minha boca que eu estou insatisfeito com a minha condição, o modo que eu estou vivendo, eu estou insatisfeito. Então a minha confissão diante de Deus muda os céus que estão sobre a minha cabeça. Então quando eu começo a confessar, quando eu começo a dizer para Deus quem eu sou, Davi tentou esconder o pecado de Deus e prejudicou, comprometeu toda a sua casa. Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: quem tem problema com o seu pecado é você, não Deus. Porque Deus já sabe que você peca. Pastor, é desse jeito. Deus já sabe, irmão, que às vezes o seu pescoço, Deus já sabe que às vezes o seu olho olha alguma coisa que não é para você olhar, mexe que não é para você mexer. Deus já sabe do que você faz. O que nós precisamos é confessar as nossas culpas, as nossas falhas diante de Deus. E quem faz isso, irmão? O homem. O homem assume o que faz. O homem assume o que faz. Quando eu era moleque, eu lembro que uma vez eu levei uma marmita para o meu pai. Minha mãe era brava, minha mãe era mais brava que meu pai. Minha mãe me batia de cabo de vassoura. Além da palmada, irmão, eles
existia na minha época não. Minha mãe batia de cabo de vassoura. Hoje em dia, esses três que estão aqui na frente aqui. Tem lei da palmada, Nutella, brincadeira. Vocês não são Nutella, não. Vocês são homem, amém? Vocês são homem? Homem? Não é homem, geração de homem. Nutella é outro, não vocês não. E aí, minha mãe, hoje em dia, a lei da palmada. Pode, né, Daniel? Pode, né? Palmadinha, pode, gritar muito, não pode. Mas Alice, minha filha, 7 anos de idade. Se eu falei, Alice, eu vou te pegar. Ela falou assim, o seu nome da polícia, viu? Você tá falando isso, não, Alice? Você tá falando isso, não? Eu sei. Então, assim, aonde aprendeu isso? Aprendeu com alguém, aprendeu com a professora na escola. Ela falou, ó, seu pai tem que bater, tem a lei, né? Então minha mãe não vai pra. Eu lembro que uma vez eu estava levando a marmita do meu pai tinha uma barraca de cachorro quente em frente à delegacia de Andira, eu morava perto. Aí minha mãe deu a marmita do meu pai para levar, e meu pai não gostava de comer no tabuleiro, esse negócio, tinha que ser no prato. Então ela arrumava o prato, forrava. E eu estou levando a marmita do meu pai, minha mãe deu um nó, eu estou segurando aqui no nó. Você já imaginou isso? O nó abriu, a marmita, a comida dele caiu, e eu voltei para casa, como se nada tivesse acontecido. Aí eu falei, bom, meu pai vai imaginar que a minha mãe esqueceu de mandar a marmita dele, ele vai comer alguma coisa por lá, ele vai trabalhar o dia inteiro, à noite ele vai chegar em casa, nem vai lembrar, minha mãe não vai ficar sabendo. Daqui uns 10 dias ela vai perguntar pro prato dela, meu pai vai falar que não sabe onde colocou, e acabou a história, tá? Tranquilo. Passou os 20 minutos, meu pai entra em casa. Aí, cadê o almoço, velho? Poxa, eu falei pro Fabinho levar. E o olho dela já desse tamanho. Cadê o almoço do seu pai? Então, caiu. Como assim caiu? Não, ele toma ele corpo, ela faz outro almoço. Agora vê se derruba, senão você vai apanhar cobrado. E vai rápido. Resumindo, não assumi o que eu fiz. Eu achei que lá na frente ia dar tudo certo. Acabou dando tudo errado. Eu apanhei da minha mãe, tive que levar o almoço de novo, tive que voltar lá e consertar a cagada. Então, irmão, não tenha dificuldade de confessar diante de Deus quem você é. Não tenha dificuldade de dizer para Deus, ainda eu sou ruim, ainda eu peco, ainda eu sinto desejo de fazer isso, Senhor. Essas coisas ainda me seduzem, ainda eu não consigo vencer essas coisas. Me ajuda, Senhor, abre os meus olhos. Não se esconda de Deus, se esconda em Deus. Meu pastor, eu preciso ser corajoso. Tem que ser corajoso, tem que ter coragem. Tem que ter coragem para assumir que você é fraco. Tem que ter coragem para assumir que você depende de Deus. Todos nós dependemos de Deus. Você não depende da força do seu braço, você depende de Deus. Talvez você diga, nossa, como eu sou inteligente, como eu sei fazer um monte de coisa. Essa inteligência que a gente deu foi Deus. E quando você leva ela para ela, com certeza, para Ele, a sua inteligência, a sua fraqueza para Deus. Quando você reconhece a dependência de Deus, quanto mais você reconhece que você depende dele, mais Ele te abastece. Imagine você com o carro está acabando a gasolina e você diz, não, chega, não, dá tempo, não, chega lá no posto que eu gosto de abastecer. E aí você vai teimando, aí chega uma hora que aquela gasolina acaba, você tem que empurrar o carro, tem que fazer força. Deixa eu dizer para você, não caminhe na sua força, caminhe na força de Deus. Não caminhe na força do seu braço, não caminhe se escorando em você mesmo. Não caminhe achando que você pode resolver tudo. Mas eu sou homem, eu vou resolver isso. Você é um homem que Deus chamou para viver uma vida diferente dos homens que estão aí fora. Você é um homem separado, selecionado. Você é aquele que um dia Deus tirou do meio de uma roda que falava de mulher, falava de bebida, falava de um monte de coisa, falava de drogas, falava de prostituição, e trouxe você. Uma noite como essa, você está dentro de uma igreja, os caras passaram fora e falaram, esses caras estão de xarope. Um monte de homem dentro da igreja, um sábado à noite. Tá louco. Uma padaria ali do lado, vendendo cerveja geladinha, os caras dentro da igreja, ouvindo uma palavra, ouvindo outro homem pregar. Pelo amor de Deus. O que esses caras estão fazendo? Então, irmão, não queira fazer que as pessoas lá fora entendam o seu relacionamento com Deus.
Não queira fazer que as pessoas lá fora, não queira fazer que outras pessoas entendam o que Deus está pedindo para você. Às vezes a gente transfere, não, isso aí é para o pastor Fabiano, isso aí é para o Herbert, isso aí é para o André, isso aí é para o Eric, é para o Carlos, é para o outro. Não, é para você. A gente tem isso de transferir aquilo que Deus pede para nós, para as pessoas. Eu costumo dizer que alguns pastores falam assim: Deus está tocando no coração de alguém aqui para dar R$50, pode ter certeza que é no dele mesmo. Não deu. Então a gente tem essa mania de transferir para as pessoas aquilo que Deus está pedindo para nós. E a gente precisa ser homens que assumam uma responsabilidade diante de Deus, que as pessoas olhem para nós e nos vejam como homem de Deus. Como que as pessoas têm enxergado você? Como você tem caminhado lá na empresa, onde você tem andado? Como as pessoas têm enxergado, têm olhado para você, têm visto o testemunho que você é. O Daniel compartilhava aqui na empresa, na família. Muitas pessoas admiram o testemunho dele, o que ele está vivendo. Mas muitas pessoas também se afastaram. Não, Daniel está assim. Não, Daniel não era assim. Daniel agora é da igreja. E as pessoas começam a olhar para nós de uma forma diferente. Sabe por quê? Porque você mudou. Muitas pessoas olham para mim de uma forma diferente, se assustam. Às vezes eu passo por pessoas, e tem pessoas que eu não vejo há anos. E às vezes você encontra as pessoas e a pessoa olha e fala: opa, está diferente, cara, o que aconteceu? E aí você começa a contar aquilo que Deus fez na sua vida. E as pessoas começam a dizer: poxa, que bacana, que legal. Mas isso aí não é para mim. Tem muita gente fugindo daquilo que Deus tem para a vida dele. Deixa eu dizer para você, irmão, esse é o tempo. Esse é o tempo da gente correr para Ele todos os dias. Esse é o tempo de todo dia você ir para o Senhor e confessar suas culpas e colocar diante dele aquilo que você está vivendo, colocar diante dele tudo aquilo que você está vivendo dentro da sua casa, no seu trabalho, toda a tentação, tudo aquilo que ainda você tem dificuldade de vencer, e dizer: Senhor, eu preciso mudar. Irmão, você só muda se você decidir mudar. Você precisa querer a mudança que o Senhor quer fazer na sua vida. Tem alguém aqui obrigado nessa noite? Tem alguém aqui obrigado? Todo mundo vem na liberdade. Então você decidiu, você quis. Se você pegar a Bíblia de capa a capa, Deus nunca obrigou alguém. Jonas tentou fugir, mas ele teve que voltar por trás do propósito. Deixa eu dizer para você, não importa para onde você vai. A partir do momento que você teve um contato com a presença, a partir do momento que você teve um contato com Ele, sempre, você vai sentir falta do lugar do encontro. Sempre você vai sentir falta do lugar que um dia o Senhor falou com você. E quando eu falo esse lugar, eu não falo sobre paredes, não, irmão. Porque Deus pode ter falado com você dentro de um trem, dentro de um ônibus, dentro de uma estação, dentro do banheiro, em qualquer lugar. Mas entenda uma coisa: não importa para onde você vá, você vai sempre sentir falta da presença dele, do dia que você sentiu ela verdadeiramente, porque houve esse dia que nos marcou. Então nenhuma marca que teve até aqui na nossa vida, ela é maior do que a marca que Cristo fez em nós. Nenhuma marca, nenhuma. Pastor, que marca? Tem uma situação que marcou a minha vida. Quando eu penso na morte do meu pai. Mas nenhuma marca supera a marca que Cristo fez em mim, no dia que eu tive um encontro real e verdadeiro com Ele. Então o que marca a nossa vida não são os acontecimentos ruins, mas o acontecimento do nosso encontro com Cristo. No dia que nós tivemos um encontro verdadeiro e real com Ele. No dia que nós sentimos a presença dEle, como nunca sentimos. O dia que Ele falou ao nosso coração. Esse dia é o dia que marcou a nossa vida. Então o que marca a minha vida não são os acontecimentos ruins,
Não é o tempo que você ficou preso na pornografia, não é o tempo que você ficou preso na bebida, não é o tempo que você ficou preso na prostituição, não é o tempo que você ficou preso em algum trauma, em alguma situação que te deixou triste por anos. Não é isso que marca a sua vida, mas o que marca a sua vida é aquele que chegou para mudar a tua história, é aquele que chegou para mudar a minha história, é aquele que chegou um dia, pegou Moisés ali naquele rio, tirou Moisés do rio e marcou a história de Moisés a partir daquele momento. É aquele que deu o sonho para José, e aquele sonho marcou a vida de José, ao ponto de nenhuma situação abalar a fé de José e deixar de José desfalecido diante do sonho que ele tinha tido. É o Deus que pega o homem malhando o trigo do lagar, é aquele Deus que vai lá, fala com esse homem, e esse homem muda a história de um povo. Então, o dia que Deus nos pegou, porque um dia Deus te pegou, eu não sei qual foi esse dia, mas um dia Deus te pegou. O dia que Deus te pegou, o dia que você sentiu a presença dele, o dia que você teve a sensibilidade, sentiu o toque dele na sua vida, é esse dia que marcou a sua vida e mudou a sua história. Então não importa os acontecimentos, bons ou ruins, eles não mudam. A palavra de Deus está liberada sobre a sua vida, a palavra de Deus está liberada sobre a minha vida. Não muda, não muda, é imutável. Pastor José passou por tudo que passou, mas lá no final a palavra se cumpriu. Pastor Moisés passou por tudo que passou, mas lá no final a palavra se cumpriu. E por que com você vai ser diferente, comigo vai ser diferente? Aonde está a diferença desses homens? Homens que não negociaram a presença de Deus. O que nós não podemos é negociar a presença de Deus. Ei, Rafa, vem aqui. Peguei o celular do Rafa emprestado e está com a senha, deixei a mensagem. Todos os dias há uma guerra que está acontecendo ao nosso redor. E muitos dos participantes dessa guerra são invisíveis, mas nós certamente somos capazes de ver muitos dos resultados. Lares estão sendo destruídos, pessoas estão sendo envolvidas na escravidão do pecado, e elas não podem se libertar. Muitas almas estão presas e condenadas à destruição. Infelizmente, a lista continua e não tem fim. Por intermédio da carta de Paulo, nós lemos, por aquilo que Paulo falou: sejamos corajosos e fortes, e firmes na fé. Então, o que eu preciso? Ser corajoso. E o que eu preciso? Ser forte. O que é algo forte? O que é algo forte? É algo que resiste, não é? É algo resistente. Então, quando fala sobre essa força, fala sobre ser forte, o que nós temos que entender para nós? De onde vem a nossa força? Talvez a sua força venha de um esforço físico que você faz, de uma academia que você faz, que você pratica. Talvez a sua força venha de alguma vitamina que você toma, mas a força que nós precisamos para guerrear com aquilo que nós não vemos, vem da onde? Vem do Senhor. E aonde nós temos buscado essa força para vencer aquilo que não vemos? As maiores guerras que algumas pessoas têm, nós temos falado sobre o Setembro Amarelo aqui, e muitas pessoas têm enfrentado, eu já passei por essa situação como testemunhei aqui. E muitas pessoas têm enfrentado uma guerra invisível, mas existe. Pastor, parece coisa de louco, né? Mas existe. É uma guerra invisível, mas existe. Por exemplo, você está aqui, mas eu não sei o que você está pensando. Tem uma pessoa do seu lado, mas você não sabe o que ela está pensando. Então, uma guerra muito maior do que nós podemos ver, que é a guerra da nossa mente. Quando acontecem algumas situações, o que vem na sua mente? Quando acontecem algumas situações, e aí nós vemos uma pessoa que está armada, acontece uma situação, o que vem na mente dessa pessoa? Vou atirar.
guerra invisível que acaba gerando algo no mundo físico. Então tudo aquilo que acontece no físico é algo que já está sendo gerado no mundo espiritual, uma guerra que nós não podemos ver. E a maioria de nós homens temos guerras com nós mesmos, guerras com o nosso próprio eu, guerras com a nossa própria vontade, que tentam todos os dias nos levar para longe do Senhor. Uma das coisas que eu mais falo aqui, que o maior desejo do diabo não é que você faça a vontade dele, mas é que você faça a sua vontade, porque é a sua vontade que leva você para longe de Deus. Então qual é a minha vontade? A minha vontade é não ir mais para a igreja, a minha vontade é arrumar outra mulher, a minha vontade é fumar, a minha vontade é beber, a minha vontade é sair por aí, a minha vontade é pegar o cara que me xingou e bater nele, a minha vontade é arrumar uma encrenca no trânsito. Essa é a nossa vontade, essa é a nossa natureza pecaminosa que Adão deixou para nós, querendo gritar. Mas o que o Senhor fez por nós marcou mais do que Adão fez ou não? Sim ou não? Marcou mais. Quando Jesus morre na cruz e anula todo escrito de dívida que nós tínhamos, ali Ele está nos libertando e nos deixando livres para viver a nossa vontade, não, mas a vontade dele. Você não é mais impedido de acessar a presença de Deus. Então nós, como homens, precisamos se posicionar diante de Deus. Homens corajosos, homens fortes, homens que estão buscando viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Aleluia. Então quando uma pessoa quer muito uma coisa, por exemplo, uma pessoa quer ficar forte, ela vai para a academia, começa a se dedicar, começa a fazer ali exercício, começa porque ela quer ficar forte. Isso não é errado, de maneira nenhuma. Às vezes a pessoa ela quer comprar algo, ela começa a juntar dinheiro, ela começa a fazer uma economia, ela começa a se preparar para viver. E não é do dia para a noite. E nós, quanto nós temos investido como homens no nosso relacionamento com o Senhor? Quanto nós temos gastado a nossa vida no relacionamento com o Senhor? Quanto nós temos entregado a nossa vida no nosso relacionamento com o Senhor? Quanto nós temos deixado o Senhor construir aquilo que Ele quer fazer em nós? Quanto nós temos permitido que o Senhor faça algo em nós? O quanto você tem permitido que o Senhor mude? Ou você tem aceitado o teu estado? Não, eu sou assim mesmo, eu sempre fui assim, eu sempre fui teimoso, eu sempre fui brigão, eu sempre fui bravo, eu sempre fui largado, eu sempre fui isso, e eu sou assim mesmo, e acabou. Não, quando eu estou permitindo o Senhor construir algo, o Senhor fazer algo, quando eu estou permitindo, eu estou deixando, eu estou entregando para o Senhor, eu estou entregando a minha vida para Ele todos os dias, e dizendo: Senhor, ainda eu sou assim, Senhor, ainda eu preciso mudar aqui, Senhor, ainda eu preciso mudar o tratamento com a minha esposa, Senhor, ainda eu preciso mudar o meu trabalho, Senhor, ainda eu preciso mudar o trânsito, Senhor, ainda tem uma situação que mexe comigo, que me tira, Senhor, da unção, né? Eu gostei dessa linguagem. O quanto eu estou entregando para o Senhor, o quanto eu estou confessando minhas fraquezas diante de Deus, o quanto eu tenho levado para Deus a minha vida, o quanto todos os dias eu tenho entregado para Deus a minha vida, para que Ele faça, para que Ele mude, para que Ele transforme e para que eu viva de acordo com a vontade de Deus. O quanto eu tenho feito isso, o quanto você tem feito isso, ou os seus dias, ou o seu relacionamento com Deus tem sido só de cultos, tem sido só de visitas, tem sido só de domingos, tem sido só de quartas, de quintas, não sei, mas o quanto todos os dias eu tenho entregado algo ao Senhor, eu tenho colocado minha vida diante do Senhor como homem, para ser transformado por Ele, e confessando que ainda eu tenho cedido aos meus desejos. O quanto cada um de nós temos feito isso? O quanto você tem feito isso? Como eu disse aqui alguns minutos atrás, o Evangelho não é uma frouxura.
para seguir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós precisamos ter coragem. Tem um cara na internet que fala: rapaz, eu estou. O senhorzinho ele fala assim: agora eu estou tentando um negócio difícil. O negócio é difícil, cara, é difícil. Estou tentando ainda. É o que? Ele diz: esse negócio de ser crente é difícil. Não pode fumar, não pode beber, não pode falar da vida dos outros, não pode olhar para a mulher dos outros, não pode brigar. Eu estou tentando, esse negócio é difícil. Eu entrei num negócio difícil. E se eu dizer para você, irmão, ele não está mentindo, não. Você está num negócio difícil. Porque todos os dias você não precisa vencer o seu inimigo que está fora. Você precisa vencer o seu inimigo que está dentro. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então a minha luta não é contra o meu chefe, não é contra o cara que fecha no trânsito, não é contra a pessoa que me deve e não me paga, não é contra a menina que passa com shortinhos, você não sabe se é um short ou se é uma roupa de dormir. Não é contra ela, é contra você mesmo. É você que ainda olha, é você que ainda xinga o cara que te deve, é você que ainda xinga o cara no trânsito, é você que ainda briga com o seu chefe, é você que ainda faz muitas coisas que está dentro de você. Então, quando você começa uma construção na sua casa, você começa pela fundação, não começa por cima, você não começa por dentro, você começa por baixo, depois começa por fora. Aí começa a estrutura, começa a fazer as coisas, começa a aparecer. E ali precisa estar firme. Precisa estar firme. Porque se não estiver firme, vai chegar uma hora que vai cair. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Você precisa estar firme no Senhor. Eu preciso estar firme no Senhor. Você precisa estar firme no Senhor. Para que qualquer vento não nos derrube e não nos leve para longe de Deus. Então, Paulo está dizendo aqui aos Coríntios, nós temos outra coisa para falar: sejam corajosos, sejam fortes e fiquem firmes na fé, e estejam alegres. Então, em todo tempo eu estou alegre, porque aquilo que é bom para você muitas vezes não é bom para Deus. Nossa, isso aqui é bom, isso é bom, é bom, é bom. É bom para você, mas não é bom para Deus. É bom para você, mas não é bom para o seu relacionamento com Deus. Então nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos se posicionar, nós precisamos se tornar homens que olham para a presença de Deus, homens que olham para a nossa vida com Deus e alinhem a nossa vida com aquilo que Deus tem para nós. Alinhem o céu com a terra. E a terra é você, irmão. A terra sou eu. Nós somos pó. Então nós precisamos alinhar nossa vida com o céu de uma forma que no dia que a gente veio caindo um pouquinho para fora, para sair do prumo, a gente tem que voltar. Eu lembro que os meninos, quando pôs a linha aqui para pôr o piso, tinha que deixar a linha retinha, porque senão lá na frente não ia dar certo. Se começasse torto, ia terminar torto lá no final. Então talvez você veio torto até aqui. Talvez você veio todo errado até aqui. Nós viemos todo errado até aqui. Mas o Senhor está nos chamando para um conselho, para a gente alinhar a nossa vida. Deixa eu dizer para você, irmão, uma coisa que eu ouvi uma vez e não esqueci: o diabo não brinca de ser diabo. O diabo não brinca de ser diabo. O diabo investe pesado. E se tem em alguém que o diabo investe pesado, elimine você, por mais que você não imagine. E sabe por que muitas pessoas não têm medo do diabo? Porque o diabo te dá aquilo que te dá prazer. O diabo te dá aquilo que te dá prazer. E o Evangelho é o Evangelho de renúncia. A gente renuncia a nossa própria vontade para viver a vontade de alguém, que é a vontade de Deus.
acaba não enxergando o diabo, porque, cara, se você deixar o homem governar e o diabo te oferecer prazer, se você quiser prazer, ele vai te dar. Se você quiser dinheiro, ele vai te dar. A gente sempre fala com as crianças, droga é ruim. Se droga fosse tão ruim, não tinha tanta gente usando. O que é ruim é o efeito da droga. Sabe por que a gente luta contra o pecado? Porque o pecado é bom. O pecado gera prazer. Mas o que é ruim é a consequência do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então uma hora o pagamento vai vir, uma hora a conta vai chegar. Então não adianta eu querer viver de qualquer jeito. Não adianta. Não, eu vou viver de qualquer jeito, eu vou viver me escondendo. Não adianta. Sabe qual é o melhor caminho para mim e para você? É confessar as nossas culpas diante de Deus todos os dias. E cada dia pedir para ser transformado por Ele. É o melhor jeito. Pastor, você está me acusando? Não, irmão, estou no mesmo bairro com você. Estou no mesmo caminho com você, todos os dias. Eu vou para Ele e digo, Senhor, eu preciso transformar algumas coisas em mim. E é isso, e é isso, e é isso. E aí eu vou trabalhar e eu vou fazer minhas coisas. Não sabe o que falta para nós? Falta vergonha na cara. Porque a gente sabe o que precisa fazer, mas a gente transfere para alguém. Não, eu fiz isso por causa de fulano. Não, eu xinguei o cara porque ele me fechou. Não, você xingou o cara porque você é ruim. Porque ainda tem coisa em você que faz você gritar, faz você xingar. Não, eu xinguei porque ele fez isso. Não, você xingou porque está dentro de você. O que a gente precisa é tirar coisas dentro de nós. Coisas que atrapalham o propósito de Deus. Coisas que atrapalham a construção que o Senhor quer fazer aqui dentro. Então esteja alerta. Fique atento. Fique na torre de vigia, olhando ao redor, dizendo, isso aqui me tira do propósito de Deus. Isso aqui me arranca do propósito, daquilo que Deus tem para minha vida. Seja forte, seja corajoso e fique firme na fé. Firme. Firme. Não é se alguém dá um tapa, não sei se você dá 2 tapas para trás, fica firme. Fica firme, olha para o Senhor, não tira os olhos dele, continue caminhando, continue seguindo aquilo que Deus tem para a sua vida. Ah, mas o André não, você. Um bom homem, mas não te chamar a responsabilidade. Tem algumas coisas acontecendo porque eu ainda não me posicionei, porque eu ainda não fiz o que eu tenho que fazer. Pastor, a lição de moral não, a palavra de Deus para nós, para que nós venhamos caminhar segundo ao propósito de Deus, para que nós venhamos caminhar na direção daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu sei que Deus tem algo muito especial para a sua vida. Eu sei que Deus tem algo muito especial para você. Eu sei que Deus tem algo para você. E você também sabe. Só não se esconda. Se coloque diante de Deus e diga, Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. Transforma e muda. Pode correr, Jesus. Eu quero voltar para o lugar do propósito. Eu quero voltar para o lugar onde eu não devia ter saído. Eu quero voltar para o lugar, Senhor, onde as distrações me levaram para longe do Senhor. Onde o prazer me levou. Onde o meu desejo, a minha vontade me arrancou da tua vontade, me colocou no lugar da minha vontade. Vá para o lugar da vontade de Deus. Uma das passagens mais marcantes é quando Jesus diz, Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. O Evangelho é renúncia, irmão, é passar o cálice. Muitas vezes é pegar o cálice e beber. Amém? Você pode aplaudir o Senhor aí. Vai corrigir o filho porque ama. Eu sei que
que você está sentindo aí, mas eu sinto um amor de Deus muito grande no fundo. Eu sinto Deus trabalhando dentro de você, eu sinto Deus tocando em corações aqui nessa noite. Eu sinto que a presença de Deus ela está nesse lugar e Deus está tocando em pessoas. Deus está tocando em pessoas, Deus está pegando corações. E é como se Ele estivesse torcendo, como se Ele estivesse limpando alguns corações. Deus está fazendo pessoas lembrar de situações que um dia os fizeram parar no meio do caminho. Deus está pegando aqui pessoas que um dia pararam por causa de situações, por causa de pessoas, por causa de palavras que foram liberadas, por causa de atitudes, até suas mesmas. Mas Deus hoje está te pegando. Essa palavra não é para te acusar, é para te libertar. Essa palavra é para que você enxergue quanto o poder de Deus Ele pode transformar a tua vida. Comece a orar, comece a falar com Ele. Deixa essa canção ministrar o seu coração nessa noite. Deixa Ele